Olá a todos, capacitor de fluxo aqui. Espero que estejam todos bem. E hoje vamos falar de Superman Returns de 2006, filme de Bryan Singer, lançado pelo Warner Bros., que dá continuidade ao Superman do Richard Donner, o Superman 1 de 1978 e o Superman 2 de Richard Donner de 1980. Então, pessoal, preparem a pipoca, preparem o refrigerante, porque lá vem uma resenha muito boa desse filme que foi muito aguardado na época, porém, infelizmente, não conseguiu atender a todas as expectativas, né? Mas é um filme que tem seus prós e contras. Então vamos lá, para o alto e avante. Superman Returns de 2006, ele foi um filme assim que gerou um hype, uma expectativa muito grande na época. Eu me lembro, na época não tinha ainda os smartphones, né? A internet estava começando a se popularizar, então a campanha muito ali foi não tinha ainda o Facebook na época, pessoal, em 2006, mas tinha uma rede social que estava fazendo muito sucesso na época, que era o Orkut. E eu me lembro que eu participava de um grupo ali chamado Superman Returns. Eu participei de muitos debates ali sobre o filme na época. E, bom, era um grupo ali só de fãs do Superman, né? Então eu acabei participando do grupo ali depois que o filme saiu nos cinemas e tal. Mas o grupo já existia bem antes ali do filme ser lançado. Então o pessoal ali ficava num debate sobre o filme, né? Tinha a parte que gostou do filme muito e teve a parte que ficou decepcionado com o filme. Todos ali eram fãs do Superman, né? Estavam esperando o filme ser lançado, esperavam que o filme fizesse sucesso. Mas infelizmente, pessoal, o filme, a gente tem que falar fatos aqui, que o filme foi fraco, foi muito fraco, tanto em história como na caracterização do personagem ali. Embora eu tenha gostado do Brandon Holt como Superman, ele era um ator novato ali, então e não foi muita culpa dele também, porque ele foi orientado ali pelo Bryan Singer a não interpretar o Superman, mas interpretar o Christopher Reeve. O filme, esses filmes que a gente vê de super-herói hoje, eles têm um material base, as histórias em quadrinhos, né? Mas o Superman Returns, como ele é uma continuação ali direta de Superman 2, de Richard Donner, Superman 3 e Superman 4 foram ignorados, né, pelo Bryan Singer. O Superman Returns seria como o Superman 3, né? O Brandon Holt, ele foi orientado a interpretar o Christopher Reeve, a imitar a atuação do Christopher Reeve. E então o Brandon Holt não teve a chance dele entregar uma interpretação pessoal dele sobre o personagem Superman das HQs. E o roteiro ele é todo baseado nas obras do Richard Donner, do Superman 1 e Superman 2, ali de 78 e 80. A minha opinião pessoal aqui, né? Eu dando a minha opinião pessoal aqui, né? O meu CPF, que foi um erro do Bryan Singer, porque ele teve uma oportunidade única, que poucos diretores têm. A Warner Bros. Deu carta branca pro Bryan Singer, chegou nele e disse assim, a gente quer um filme do Superman, porque o Batman tinha feito sucesso ali com o Batman Begins, né, um sucesso relativo ali do primeiro. Não estou falando do segundo, que é um sucesso absoluto, e o do terceiro também, mas o primeiro Batman ali, Batman Begins, do Christopher Nolan, fez um sucesso relativo, mostrou um Batman ultra realista. Então o estúdio ali, a Warner Bros., quis fazer o mesmo com o Superman. Vamos trazer o Superman de volta ali, que estava desde de 87 sem aparecer nos cinemas. Então contrataram o Bryan Singer, que tinha feito X-Men de 2000 e X-Men 2.
que foram 2 grandes sucessos e que mostrou o gênero super-herói de uma forma séria. Aqui a gente está falando dos anos 2000, pessoal. Ali no início de 2000, né, o X-Men 1 foi lançado em 2000 e o X-Men 2, se eu não me engano, em 2002. E X-Men 2 foi melhor que o X-Men 1. Então, na época, eles pensaram assim, vamos trazer esse diretor, o Bryan Singer, aí, que fez o filme do X-Men 1 e X-Men 2, ele fez filme de super-herói de uma forma séria. Naquela época, filme de super-herói era visto como uma coisa boba e infantil. Porque a gente tinha tido ali aqueles filmes do Batman Eternamente, Batman e Robin, que foi feito de uma forma muito ridícula, né? Então eles trouxeram o Bryan Singer para fazer o Superman Returns. E eu entendo que a intenção do Bryan Singer foi boa, né? Ele quis resgatar o Superman do Christopher Reeve, do Richard Donner. Mas eu acho que ele deveria ter feito a versão pessoal dele do Superman. Ele deveria ter feito um filme de origem, começado como Superman 1 dele, e ter feito a trilogia dele, Superman 1, Superman 2 e Superman 3, do Bryan Singer, né, mostrando o conceito dele do Superman, um filme com a assinatura do Bryan Singer, e não tentar fazer uma cópia do Superman de 1978 do Richard Donner. E muito menos, o filme parece até um remake, pessoal. Tem falas do primeiro filme, tentaram transformar o Brandon Routh o máximo possível uma cópia do Superman do Christopher Reeve. Embora o traje ali do Brandon Routh tenha ficado bem diferente do... Bom, se vamos fazer um filme que seja ali uma sequência direta do Superman do Christopher Reeve, então que tivesse feito o traje idêntico ao traje do Christopher Reeve. Poderia até usar aquele material ali que foi usado no Superman Returns, mas aquela cor escura, aquele azul marinho escuro, aquela capa, aquele vermelho ali que parecia um tom de vinho, quase marrom, de tão escuro, sabe? Parece que sentiram vergonha de abraçar o Superman azul e vermelho, vivo, né? Como era o do Christopher Reeve. Então ficou um uniforme escuro, aquele símbolo no peito escuro, sabe? Ficou parecendo essa camisa aqui que eu estou usando aqui, pessoal, o uniforme do Brandon Routh. Um azul escuro, né? Um S vermelho ali, o escudo do peito pequeno. Aquela gola aqui quase enforcando o ator, eu achei... Poderiam ter feito o traje, o mesmo design do Christopher Reeve. O traje ficou bem ruim também. O cabelo do Brandon Routh não conseguiram deixar ali legal como ficou o do Christopher Reeve. Bom, tiveram que colocar lentes de contato azul horríveis ali no Brandon Routh, porque o Brandon Routh não tem o olho azul como o Christopher Reeve tem, e o personagem Superman nas histórias em quadrinhos tem o olho azul, né? E então botaram uma lente de contato horrível no Brandon Routh, parecia algumas cenas um zumbi ali com aqueles 2 olhos azul demais, né? É artificial. Mas tirando esse lado, o roteiro também tentou dar continuidade com aquele Lex Luthor que só pensa em dar golpes imobiliários, quer destruir a metade dos Estados Unidos. Na verdade, quer destruir os Estados Unidos inteiro, ali, a América do Norte, afundando que ele descobriu a tecnologia kryptoniana lá na Fortaleza da Solidão, no Superman 2. No início do Superman Returns ele volta à Fortaleza, ele ficou um período preso, né? Vale ressaltar que o Superman, do Superman 2 até o Superman Returns, ele foi embora do planeta e ficou 5 anos no espaço investigando os vestígios do planeta Krypton. Tá, até aí tudo bem, né? O Superman ele quer descobrir mais da origem dele, mas por quê? Se a gente vê bem o filme lá de 1978, se isso fosse na história original do Bryan Singer, ele está fazendo um outro Superman, até a gente poderia entender, mas o Superman do Donner, ele soube tudo sobre a origem kryptoniana dele em 12 anos na Fortaleza da Solidão, quando ele chega lá com 18 anos e sai de lá com 30 anos. Ele descobriu tudo o que ele precisa sobre o Krypton, sobre a raça kryptoniana, né, sobre o planeta Terra. Ele aprendeu tudo
tudo em 12 anos que ele ficou na Fortaleza da Solidão. Por que ele vai lá se ele sabe que o planeta foi destruído, né? E ainda mais se ele sabe que lá tá cheio de kryptonita, né? Que o planeta sofreu ali uma transformação, aquelas rochas ali viraram kryptonita depois da explosão de Krypton. Então ainda ele perigando a morrer, tem até uma cena cortada que eu até acho interessante ali do Superman Returns, que mostra ali o Superman chegando perto ali dos destroços de Krypton, ali das ruínas de Krypton, e ele quase morre ali porque ele entra em contato com a radiação da kryptonita, né? Então ele consegue escapar ali por pouco, ainda quase morreu o Superman, né? E aí o Superman ficou 5 anos fora do planeta Terra, ele volta. A Lois Lane nesse tempo conheceu e se casou com o sobrinho do Perry Wright, né? A princípio, ali no começo do filme, faz a gente acreditar que o filho que a Lois Lane tem é do sobrinho do Perry Wright, mas mais tarde a gente descobre que é o filho do Superman. A Lois ficou grávida do Superman, ela teve uma relação com ele no Superman 2. E então, o filme ele tem assim eu me lembro até hoje, pessoal, até hoje eu estava no cinema assistindo com a minha namorada na época. E o cinema, assim, eu me lembro que o cinema estava razoavelmente cheio ali, a sala. Eu escutava o pessoal dormindo na sala do cinema, o pessoal bocejando de tédio ali no terceiro ato do filme, porque o filme ele até começa interessante, tem o salvamento do Boeing ali, do avião, que a Lois Lane está fazendo uma reportagem. Depois tem uma cena bem legal do Superman enfrentando ali um assaltante de banco, parando os tiros de um fuzil ali no peito. Tem a cena do tiro no olho, que é bem legal, mas depois disso o filme entra assim numa mesmice, assim, o filme ele fica parado, ele fica lento, e olha, tem que gostar muito do personagem, tem que ter muita vontade para conseguir assistir o filme até o final, porque ele fica muito monótono. Faltou ação no filme. Então tem o final ali, o plano do Lex Luthor é jogar um cristal. A forma como o Bryan Singer interpretou a tecnologia kryptoniana do Richard Donner também, os cristais é como se fosse ali, joga na água e cresce um monte de cristal. Ele joga um cristal verde, que nasceu uma ilha de kryptonita, de cristal. É ridículo, pessoal, é ridículo isso, porque o conceito do Richard Donner, aqueles cristais ali são informativos, aquele cristal verde ali, ele contém toda a essência de Krypton, foi o que devolveu os poderes do Superman no segundo filme, tinha praticamente a consciência do Jor-El ali naquele cristal verde. E o Bryan Singer, para ele, era só cristais que cresciam na água, só isso, entendeu? Então essa parte eu achei bem fraca do filme. Então tem a cena ali final, o Superman chega na ilha de Kryptonita ali, que foi feita com o cristal verde. Só que a ilha, como ela é formada de Kryptonita, o Superman perde totalmente os poderes dele, toma uma surra do Lex Luthor, dos capangas do Lex Luthor. O Lex Luthor crava um pedaço de kryptonita ali no abdômen do Superman, joga ele no mar para ele morrer. A Lois Lane resgata ele junto ali com o sobrinho do Perry Wright. Enquanto isso, a Lois Lane descobriu que o filho dela é do Superman. Ela já sabia que o filho era do Superman, né? Então a criança demonstra ali que tem poderes, porque joga um piano ali num dos capangas do Lex Luthor ali, que estava agredindo, e ele ia matar a Lois Lane. E eles conseguem resgatar o Superman lá do oceano. A Lois Lane retira ali o pedaço de kryptonita que está no abdômen do Superman. Eles estão ali num mini avião ali, o sobrinho do Perry Wright é piloto de avião. E o Superman, ele então dá adeus para Lois, ele vai se recarregar no sol, até numa cena bem bonita ali, o Superman no pôr do sol ali, ele sai meio vai até as nuvens, né? Mas se a gente pensar bem, o que seria correto do Superman? Ele teve os poderes descarregados lá na ilha de Kryptonita, né? Então que ele tentasse se aproximar o mais perto possível do Sol para se recarregar mais ainda, né? Porque a intenção dele é retirar
aquela ilha de Kryptonita que está crescendo e vai afundar os Estados Unidos. Então, o Superman ele deveria tentar chegar o mais próximo do Sol para se recarregar mais ainda, se fortalecer mais, para ele ter força para entrar em contato com a Kryptonita e lançar aquela ilha para fora. Não, ele vai ali até as nuvens, toma um banhozinho de sol ali, vai até a ilha, consegue levantar ela com muito esforço, porque tem a radiação da Kryptonita ali que está matando ele. Ele consegue lançar a ilha no espaço, só que ele cai desmaiado, devido ao esforço ali, a exposição à Kryptonita. Aí tem uma cena dos paramédicos ali, tentando reanimar o Superman, que meio que entrou em coma. O filme é muito fraco, uma trilha sonora que não empolga em nada. Eles até tentaram fazer uma abertura ali que é bem parecida com a abertura do Donner ali, do Superman de 78, mas bem fraco também, que mostra uns planetas ali no espaço com um CGI bem mal feito. Então no final ali a Lois Lane revela ali pro Superman, que está ali desacordado no hospital, que o filho que ela tem é dele. O Superman recobra a consciência, né, vai lá visitar a Lois Lane na casa dela. Primeiro ele entra no quarto do filho dele, faz um discurso ali que o Jor-El fez para ele no primeiro filme de 78, né? O pai se torna o filho se torna o pai. Até faz um certo sentido ali. E o filme se encerra ali com o Brandon Routh como Superman, tentando replicar ali aquela famosa cena do Superman voando no espaço no final do filme de 78, de 80. O Superman, o Christopher Reeve olha para a câmera e dá um sorriso. O Brandon Routh olha para a câmera e não dá sorriso nenhum, né? Poderia ter feito um sinal, um sorriso, porque ali era a chance dele, pelo menos depois de dizer, olha, eu fiz um filme do Superman, né? E encerrei ali como o Christopher Reeve encerrava os filmes dele, mas nem isso, né? O filme foi péssimo nas bilheterias, pessoal. Eu me lembro que na época o filme custou 220 milhões. Em 2006 isso era muito dinheiro, pessoal. Era muito. Até hoje, 220 milhões é muito para um filme. Quando o pessoal, os estúdios investem esse valor no filme, eles esperam um retorno bilionário. O filme não faturou nem o dobro do que foi investido, foi um fracasso de bilheteria. Bem dizer, só deu para pagar os custos, ou seja, ficou no 0 a 0, entendeu? Não perdeu, mas também não gerou lucro, e enterrou o Superman até 2013 ali. A gente teve a volta com o Homem de Aço, que vai ter um vídeo aqui no canal falando do Homem de Aço, o famoso filme do diretor, o visionário, né, Zack Snyder. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, da resenha. Curtem, comentem, compartilhem. E é isso, pessoal. Espero que estejam todos bem, fiquem com Deus e até a próxima.